Olá, meu nome é Hilda Carolina, eu sou servidora da Fiocruz, sou coordenadora de qualidade e biossegurança aqui na Unidade da Bahia. E inicialmente eu queria agradecer o convite de participar dessa mesa redonda, falando de um tema de muita importância, né? Tomou uma notoriedade muito grande agora depois da pandemia. Então, falar sobre os cuidados de biossegurança em tempos de Covid para mim é muito importante, né? Principalmente no momento atual, em que ainda há muitas incertezas no ambiente profissional relacionadas ao SARS-CoV-2, né? Em relação à transmissibilidade das partículas virais, né? Nesse momento, a biossegurança assume um papel de extrema importância para os profissionais de saúde, que cumprem um papel crítico, né, na identificação, na notificação, no gerenciamento dos casos de Covid, né? A definição de biossegurança, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele é um princípio de técnicas, de tecnologias, de princípios de contenção, de práticas que são implementadas para evitar a exposição acidental a agentes patogênicos e a toxinas ou a sua liberação acidental mesmo. Essas medidas de prevenção, né, ela devem ser implementadas pelos profissionais de saúde nos serviços de saúde e elas têm como objetivo evitar, né, ou minimizar ao máximo o risco de contaminação durante a assistência ao paciente, né? Não tem como a gente falar de equipamento de proteção individual sem falar não tem como a gente falar de biossegurança sem falar de equipamento de proteção individual, né, de EPI. Então, EPI, ele é um dispositivo, né, de uso individual, o nome já está dizendo, né, que ele é utilizado pelo trabalhador com o objetivo de proteger contra os riscos, né, aos quais o trabalhador está susceptível, né. Em relação ao SARS-CoV-2, existem alguns EPIs específicos, a exemplo da máscara N95, o PFF2, né, ela é muito divulgada, ela é utilizada pelos profissionais quando vão manipular e ter risco de aerosóis, né? Essa máscara, alguns modelos vêm com a válvula expiratória, né, que a própria Vigilância Sanitária já divulgou uma nota condenando a utilização, né, porque a válvula expiratória ela pode facilitar a transmissão do profissional para um paciente que não esteja ainda positivado, né? Essa é uma particularidade de algo que a gente está falando muito quando a gente fala da máscara N95. Existe o Face Shield, também é um outro EPI, né? Que é o protetor facial, que é utilizado para proteger contra gotículas expelidas pelo paciente, o óculos de proteção, também, que cobre a região dos olhos. Existem os capotes, né? De manga longa, né, os aventais, né, como são chamados, que eles protegem todo o corpo, tem uma gramatura específica para ser utilizada, né, os gorros, as toucas, as luvas, né, todos esses são equipamentos de proteção individual que são utilizados hoje pelos profissionais que estão na linha de frente do Covid, né. As vias de transmissão do SARS-CoV-2 já são divulgadas, né? Existe a transmissão pessoa a pessoa, através de gotículas respiratórias expelidas pela tosse, pela fala, pelo espirro. Existe também o contato direto com pessoas infectadas, né? Aperto de mão, um beijo, um abraço. Né? O contato indireto, né? Uma pessoa contaminada pode contaminar uma superfície, uma mesa, uma maçaneta, um teclado, enfim, e aí uma outra pessoa vir se contaminar. E os aerossóis, né? Aerossóis são partículas muito menores e muito mais leves que as gotículas, né? E elas são geradas durante alguns procedimentos específicos, né? Intubação de pacientes, ventilação mecânica, enfim. Tem algumas manipulações que a geração de aerossóis é muito alta, então é uma outra via de transmissão. Falando um pouquinho sobre os profissionais de saúde e a Covid, o que é que acontece? Já existem estudos que falam sobre as taxas de contaminação no Brasil e no mundo, né, de um modo geral. Aqui no Brasil, os trabalhadores de enfermagem, né, têm uma média de 28% de contaminação, né, de todos os trabalhadores de enfermagem. Na Bahia, essa média é muito parecida, em torno de 26%, né, e profissionais de saúde, em torno de 5.500 profissionais de saúde hoje, segundo a CESAB, né, já foram contaminados pelo SARS-CoV-2, né? Entre eles técnicos, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, né?
Existe uma pesquisa que foi feita pelo Conselho de Enfermagem que diz que dos 70% das pessoas que foram contaminadas, né, dos profissionais de enfermagem que foram contaminados, 70% deles associaram a contaminação ao contexto de trabalho, né? E dentre as causas levantadas pelos próprios profissionais, algumas se destacaram. Então, a ausência de EPI, né, adequado ao tipo de manipulação, foi uma das causas que mais foi citada nesse estudo. Também teve a não utilização do EPI, né, na assistência a pacientes que ainda não tinham a confirmação do Covid, né? Também tem, os profissionais tinham o EPI, mas não utilizaram, porque acharam que aquele paciente ainda não estava contaminado, e outros também, outros tipos de contaminação em campanhas de vacina, coleta de exames, enfim. E a gente não pode esquecer que existem diferentes profissionais, né? Diferentes tipos de exposição e, consequentemente, diferentes abordagens de biossegurança frente a esses profissionais. Então, a gente tem médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, os profissionais de apoio à saúde, né? Os profissionais de limpeza, os profissionais que são da recepção, enfim. Existem diferentes tipos de exposição. Então, existe a exposição na assistência direta ao paciente, no transporte do paciente, no caso das ambulâncias, nas técnicas, na limpeza também, como eu falei, né? E existem diferentes EPIs que precisam ser utilizados frente a esse tipo de exposição. E uma outra coisa que é muito importante são o treinamento específico para cada uma dessas categorias profissionais, né? Apesar de existir todas elas terem o perigo de se contaminarem, porque existe o perigo, a probabilidade de se contaminarem varia de uma categoria para outra. Então, um profissional de limpeza não tem a mesma probabilidade de contaminação de que um médico que está diretamente com o paciente contaminado, de que um fisioterapeuta que vai manipular esse paciente, né, na fisioterapia respiratória. Porém, as boas práticas são as mesmas, né, para todos os profissionais. Então, existe a lavagem das mãos, que a gente não pode estar lá no topo das boas práticas para evitar a contaminação, como uma regra de biossegurança, né? Fluxos específicos para cada paciente, para cada área, né? Onde os pacientes estão acomodados, estão internados. Áreas críticas, né, de pacientes sabidamente contaminados, daqueles que são suspeitos. Uso de alertas visuais também é uma boa prática. Cartazes, placas, pôsteres na entrada dos serviços, em locais críticos como elevadores, lanchonetes, né? E existe já um estudo que fala que uma boa parte dos profissionais se contaminam no momento da retirada do EPI. Então, já existem boas práticas relacionadas à pessoa descontaminar o EPI antes da sua retirada e tirar o EPI de forma correta, né? Então, essa também é uma boa prática. A lavagem das mãos, sem dúvida, é algo que é destaque hoje, né? Em frente a essa boa prática, né? Um dos maiores critérios de biossegurança que a gente utiliza é a lavagem das mãos, é a utilização do álcool 70, né? Já existem outros produtos que são utilizados, mas não existe ainda nenhum estudo específico para o SARS-CoV-2, apesar de eles demonstrarem uma eficácia frente a outros micro-organismos, não existe frente ao SARS-CoV-2. O mais indicado realmente é o álcool 70 e o hipoclorito de sódio também. Existe ainda o triclosan, a clorexidina, né? Em relação às mãos. O hipoclorito de sódio, ele não é um saneante utilizado para a utilização, né, de superfície das mãos, não é para superfícies, né? Também a gente falando um pouco de superfícies, já que eu toquei no assunto, a gente não pode esquecer do cuidado com a limpeza das superfícies, né? Lembrando que existem produtos específicos para a limpeza de superfícies, já existem estudos que comprovam a viabilidade do vírus em determinados tipos de superfícies, né? Ferro, madeira, enfim, papel até, alguns estudos falam um pouco sobre isso. E existem produtos específicos, né? Tem o hipoclorito de sódio, como eu falei, né? Há alguns derivados de iodo, quaternário de amônio. Lembrando que a remoção da sujidade, a remoção da matéria orgânica precisa ser feita antes da utilização de qualquer um desses produtos. Alguns produtos eles são inativados quando colocados em contato com a matéria orgânica. Então, a gente precisa limpar primeiro para depois desinfetar, né? Então, isso é importante também da gente considerar.
Muito tem se falado também de alguns métodos de desinfecção, novas tecnologias, né, a exemplo dos túneis de desinfecção. No início da pandemia falou-se muito, algumas prefeituras, enfim, alguns lugares botaram túneis de desinfecção, né, pensando na desinfecção do indivíduo. A Anvisa condena, já divulgou uma nota técnica sobre o assunto. Não há evidência científica frente à utilização desses túneis no combate ao SARS-CoV-2, né? Não tem nenhuma evidência. Existem também alguns estudos que falam sobre os tapetes desinfetantes. Esse sim tem alguma evidência, não por causa do tapete em si, mas por causa do produto que é utilizado no tapete. Então, o hipoclorito de sódio, enfim, aí já tem alguns estudos que comprovam a eficácia. Alguns estudos também têm surgido com a utilização da luz ultravioleta e do ozônio. Ainda não tem nenhuma evidência frente ao SARS-CoV-2, mas existe evidências, já há indícios de alguns vírus serem mortos em superfícies inanimadas, entendeu? Através da luz ultravioleta e do ozônio. Falando rapidamente sobre biossegurança laboratorial, a gente não pode esquecer, né, de uma forma geral, que os procedimentos em qualquer ambiente, num laboratório, em qualquer ambiente de saúde, precisam estar escritos, precisam estar divulgados, né, uma avaliação de risco precisa ser feita e divulgada junto aos profissionais que trabalham nas áreas, né, os processos daquela área, daquele laboratório, enfim, daquela unidade, precisam estar mapeados, organizados, divulgados, entendeu? Os equipamentos que são utilizados em laboratórios precisam estar calibrados. Se for um laboratório diagnóstico, eles precisam os equipamentos precisam ser calibrados. E uma das maiores coisas mais importantes que a gente fala muito hoje é sobre treinamento, né? A principal medida de prevenção e controle para profissional é a capacitação, né? Então, a gente precisa entender que a capacitação de todos os profissionais de saúde, sejam eles terceirizados, temporários, enfim, profissionais de limpeza, todos os profissionais de saúde precisam serem capacitados quanto à transmissão dos agentes patogênicos, quanto à utilização dos EPIs, quanto à retirada dos EPIs, né? Então, toda essa parte da capacitação, ela não pode ser desconsiderada, independente da categoria profissional que a gente esteja falando. Então, essa é a coisa mais importante que a gente tem batido muito, né? Investido muito na divulgação, quando a gente fala de biossegurança para profissionais de saúde, ok? Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer, agradecer inicialmente e dizer que eu estou à disposição para dúvidas. Muito obrigada.